Você já sentiu o peso do mundo nos seus ombros, como se cada preocupação fosse uma pedra amarrada ao seu coração? Deus tem uma mensagem para você hoje. O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe. É no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa. Você já sentiu como se o mundo estivesse girando rápido demais? Como se cada passo que você dá fosse acompanhado por uma sombra de incerteza que não explica? Vivemos em uma época em que as preocupações parecem ser companheiras constantes. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você quer paz no coração, e inscreva-se para mais mensagens como esta. O futuro incerto nos assombra com perguntas sem resposta. Será que vou conseguir pagar as contas este mês? E se minha saúde piorar? Como vou lidar com as expectativas dos outros? Essas inquietações formam uma corrente invisível, mas poderosa, que nos puxa para baixo, como se estivéssemos nadando contra uma maré que nunca cessa. É como carregar uma mochila cheia de pedras nas costas. A cada dia, parece que mais uma é adicionada, e o peso vai se tornando insuportável. Mas no meio desse caos, há uma voz suave que ecoa há séculos, trazendo um convite simples, porém revolucionário. Confie em mim. Essa voz vem de Deus. E hoje vamos explorar como esse chamado pode transformar nossas vidas, nos libertando do fardo que carregamos e nos guiando para uma paz que não encontramos em nenhum outro lugar. Em Mateus 6, versículo 34, a Bíblia nos oferece uma orientação clara. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras ditas por Jesus não são apenas um conselho para aliviar a mente, elas são um convite direto para mudar a forma como vivemos. Pense nisso. Quantas vezes você já perdeu noites de sono imaginando cenários que nunca aconteceram? Quantas horas já gastou tentando prever o imprevisível? Jesus nos diz que esse esforço é em vão. O amanhã tem suas próprias batalhas, e tentar carregá-las hoje só nos desgasta. Ele nos chama a focar no presente, a confiar que o Criador do Universo, que conhece cada detalhe da nossa existência, já está cuidando do que está por vir. É uma ideia tão simples, mas tão difícil de colocar em prática, porque no fundo queremos estar no comando. Por que nos preocupamos tanto? A resposta está na nossa natureza humana. Desde pequenos, aprendemos que precisamos resolver tudo sozinhos. Se algo dá errado, a culpa é nossa. Se algo precisa ser feito, depende de nós. Essa mentalidade nos leva a acreditar que a preocupação é uma forma de controle. Se eu me preocupar o suficiente, talvez consiga evitar o pior. Pensamos. Mas a verdade é que a ansiedade não resolve nada. Em Mateus 6, versículo 27, Jesus faz uma pergunta que corta como uma faca. E qual de vós, por mais que se aflija, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, toda essa energia gasta em pensamentos ansiosos não muda uma vírgula da nossa realidade. Curtiu a mensagem? Dê um like, comente Amém. E não perca o final, tem uma surpresa para você. Pelo contrário, ela nos rouba a alegria do momento presente e nos deixa exaustos, como alguém que corre em uma esteira sem nunca chegar a lugar algum. Imagine uma mulher chamada Ana, uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos para sustentar os filhos. Todos os dias,
Ela acorda com uma lista mental de preocupações: o aluguel atrasado, a consulta médica da filha mais nova, o chefe que exige mais do que ela pode dar. À noite, quando finalmente se deita, sua mente não descansa. Ela repassa cada problema, tentando encontrar soluções que nunca parecem suficientes. Ana não é diferente de muitos de nós. Vivemos como se fôssemos os únicos responsáveis por segurar o mundo no lugar. Mas o que Ana ainda não percebeu, e o que talvez você também precise descobrir, é que há alguém maior do que ela, maior do que nós, que nos convida a dividir esse peso. Voltemos ao texto de Mateus 6, versículo 26. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Pense nas aves que você vê voando livremente. Elas não têm agendas, não fazem planos de aposentadoria, não se preocupam com a próxima tempestade. Mesmo assim, sobrevivem. Deus as sustenta. Se Ele cuida de algo tão pequeno, com tanto cuidado, por que duvidamos que fará o mesmo por nós, que somos feitos à sua imagem? Essa comparação não é apenas poética, é um tapa na cara da nossa autossuficiência. Somos infinitamente mais valiosos para Deus do que as aves. E ainda assim, insistimos em carregar fardos que Ele nunca nos pediu para segurar. Mas abandonar as preocupações não é algo que acontece naturalmente. Vivemos em um mundo que nos incentiva a carregar mais, não menos. A sociedade nos bombardeia com mensagens de que precisamos ter tudo sob controle. Uma carreira bem-sucedida, uma família perfeita, um futuro garantido. As redes sociais só pioram isso, mostrando vidas editadas que parecem imunes aos problemas. Enquanto isso, as responsabilidades do dia a dia, pagar contas, cuidar da saúde, lidar com imprevistos, se acumulam como tijolos em uma parede que não para de crescer. É como se estivéssemos presos em uma armadilha. Quanto mais tentamos escapar da ansiedade, mais ela nos aperta. E aí vem a pergunta: se Deus nos oferece uma saída, por que é tão difícil aceitá-la? A dificuldade está na nossa necessidade de controle. Somos como crianças teimosas que se recusam a soltar a mão dos pais, mesmo sabendo que eles sabem o caminho. Queremos garantias, respostas, certezas, mas a fé que Deus nos pede é diferente. Em Hebreus 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Confiar em Deus é dar um passo no escuro, não porque somos irresponsáveis, mas porque sabemos que Ele está segurando a lanterna. É reconhecer que, por mais que tentemos, não podemos prever cada curva da vida. Mas Ele pode e mais, Ele quer nos guiar por elas. Pense em Pedro, o discípulo de Jesus. Em Mateus 14, versículos 22 a 33, vemos ele caminhando sobre as águas em direção ao Mestre. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, ele desafiou as leis da natureza. Mas no momento em que olhou para as ondas e o vento, começou a afundar. O que mudou não foi a situação. O mar continuava agitado. Foi a perspectiva de Pedro. Quando ele se deixou dominar pelo medo, perdeu a confiança que o sustentava. Quantas vezes fazemos o mesmo? Olhamos para as ondas da nossa vida, problemas financeiros, conflitos familiares, inseguranças pessoais, e esquecemos que o mesmo Jesus que chamou Pedro está nos chamando para confiar. Então, como começamos a soltar esse peso? O primeiro passo é reconhecer que não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Em Salmos 55, versículo 22, encontramos um convite poderoso. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado.
Deus não está nos pedindo para ignorar nossas responsabilidades ou fingir que os problemas não existem. Ele está nos dizendo: traga isso para mim. Eu posso lidar com o que você não consegue. É como entregar uma mala pesada a um amigo mais forte. Você não deixa de andar, mas o caminho fica mais leve. Comente "Confio em Deus" e inscreva-se para não perder nenhuma palavra de esperança. Outro passo é mudar a forma como encaramos nossos desafios. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo será fácil ou que nunca enfrentaremos dor. Significa que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando algo maior. Talvez Ana, a mãe solteira, não veja uma solução imediata para o aluguel atrasado, mas pode encontrar força para enfrentar o dia, sabendo que não está sozinha. Talvez você, que lê essas palavras, esteja passando por uma situação que parece sem saída. A boa notícia é que Deus não nos abandona. Ele transforma o que parece um fim em um novo começo. E aqui está uma verdade libertadora. Confiar em Deus não é sobre ter todas as respostas. É sobre conhecer aquele que as tem. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nossa visão é limitada, como alguém que tenta enxergar o horizonte através de uma janela embaçada, mas Deus vê o quadro completo. Ele sabe onde cada caminho leva, e seu plano é sempre para o nosso bem. Então, o que podemos fazer hoje? Comece. Identifique uma preocupação que está pesando em seu coração. Talvez seja algo específico, como uma decisão difícil, ou algo vago, como o medo do futuro. Leve isso a Deus em oração. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. Pode ser algo simples. Senhor, eu não sei como resolver isso, mas coloco nas tuas mãos. Depois, observe o que acontece. Talvez a solução não venha imediatamente, mas você pode sentir um alívio sutil, uma sensação de que o peso não é mais só seu. Esse é o começo da confiança. À medida que avançamos nesta jornada, vamos descobrir que soltar as preocupações não é apenas possível, é essencial. Deus não nos criou para viver sob o jugo da ansiedade, mas para caminhar na liberdade da sua graça. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, encontramos uma promessa que resume tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é o destino que buscamos, e o caminho para ela começa com um simples ato de fé: confiar. Imagine-se em um barco à deriva, cercado por ondas altas e um céu escuro que ameaça a tempestade. O vento sopra forte e suas mãos estão cansadas de tanto remar contra a correnteza. Você sente que a qualquer momento o barco pode virar, e tudo o que resta é o desespero de tentar manter o controle. Agora, pense em uma voz que corta o barulho das ondas, dizendo: pare de lutar, entregue o leme para mim. Essa voz é de Deus. E o convite que ele nos faz não é apenas para sobreviver à tempestade, mas para encontrar descanso em meio a ela. Entregar nossas preocupações a ele não é um gesto vazio. É o caminho para uma paz que vai além do que podemos compreender. A Bíblia nos oferece uma direção clara em 1 Pedro 5, versículo 7. Lançai sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essas palavras são como um farol em uma noite escura, apontando para uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus não está distante, assistindo enquanto nos debatemos sozinhos. Ele está perto, pronto para carregar o que nos oprime. Antes de assistir, clique no like se você crê em Deus e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Mas o que quer dizer lançar nossa ansiedade sobre Ele? Não é simplesmente jogar fora um pensamento incômodo, como se fosse lixo. É um ato intencional, uma decisão de colocar nas mãos de Deus cada medo, cada incerteza, cada plano que nos consome. Pense em um agricultor que, após um dia longo, entrega suas ferramentas ao depósito, sabendo que não precisa mais carregá-las até o próximo amanhecer. Da mesma forma, Deus nos convida a deixar nossas cargas com Ele, confiando que Ele sabe o que fazer com elas. Essa entrega nos leva diretamente a uma das promessas mais poderosas das Escrituras, encontrada em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. A paz não vem automaticamente quando os problemas desaparecem. Ela chega quando decidimos confiar, mesmo que as circunstâncias permaneçam as mesmas. Essa paz é diferente de qualquer alívio temporário que o mundo oferece. Não é como um feriado que acaba ou uma distração que logo perde o efeito. É uma quietude profunda, um silêncio interno que permanece mesmo quando o caos continua ao nosso redor. Mas o que torna essa paz tão especial? Ela excede todo o entendimento. Isso significa que não depende da nossa lógica ou das nossas emoções. Pense em um jovem chamado Lucas, que perdeu o emprego em meio a uma crise econômica. As contas se acumulam e o futuro parece um buraco negro. Ele poderia passar dias tentando resolver tudo sozinho, mas, em vez disso, decide orar. Ele fala com Deus sobre suas dívidas, seu medo de falhar, sua incerteza. Não há uma solução mágica no dia seguinte. O emprego não volta, as contas ainda estão lá, mas algo muda dentro dele. Pela primeira vez em semanas, ele dorme sem o aperto no peito. Essa é a paz de Deus em ação. Ela não explica tudo, mas sustenta mesmo assim. Entregar nossas preocupações, porém, não é algo que fazemos sem esforço. Há obstáculos que nos seguram, como cordas invisíveis, que nos prendem ao nosso próprio jeito de pensar. Um desses obstáculos é a dúvida. Será que Deus realmente vai resolver isso? Nos perguntamos. E se Ele não responder, como eu espero? Essas perguntas são normais, mas podem nos paralisar se não as enfrentarmos. Em Salmos 46, versículo 10, Deus nos dá uma resposta direta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietar-se não é desistir, é parar de lutar contra o que não controlamos e reconhecer que Deus é soberano. Ele não é um espectador passivo. Ele é o Rei que governa tudo, desde as estrelas no céu até os detalhes mais simples da nossa vida. Outro obstáculo é o orgulho. Achamos que depender de Deus é sinal de fraqueza, como se admitir nossa limitação fosse uma derrota. Mas a Bíblia nos mostra o oposto. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo relata o que Deus lhe disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava sofrendo com um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente. Ele pediu a Deus para removê-lo, mas a resposta foi um convite à dependência. Quando entregamos nossas fraquezas a Deus, não estamos nos rendendo à derrota,
Estamos nos abrindo para o seu poder. É como um vaso quebrado que, nas mãos de um artesão, se transforma em algo ainda mais belo. Vamos imaginar outra história. Clara é uma estudante universitária que vive sob a pressão de tirar notas perfeitas. Ela cresceu ouvindo que seu valor depende do sucesso acadêmico. E agora, com as provas finais se aproximando, o medo de falhar a consome. Ela passa noites em claro, revisando anotações, imaginando o pior. Um dia, exausta, ela ouve uma pregação sobre entregar tudo a Deus. Hesitante, ela faz uma oração simples. Deus, eu não aguento mais. Cuida disso por mim. Naquela noite, ela dorme. No dia seguinte, estuda com mais clareza. Não porque as provas mudaram, mas porque seu coração encontrou repouso. Clara não resolveu tudo sozinha. Ela permitiu que Deus carregasse o que ela não podia. Essa entrega exige prática. Não é algo que dominamos da noite para o dia. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus nos chama. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras são um convite e uma promessa. Jesus não está dizendo que nunca teremos responsabilidades, mas que o peso que ele nos dá é diferente. É um peso que podemos carregar porque ele caminha ao nosso lado. Quer transformar sua vida? Inscreva-se, comente e assista até o final para uma revelação poderosa. A oração é a ponte que nos leva a essa entrega. Quando oramos, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos declarando nossa confiança. Em Colossenses 3, versículo 15, lemos: E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A gratidão mencionada aqui é um ingrediente essencial. Não se trata de agradecer apenas quando tudo está bem, mas de encontrar razões para louvar mesmo no meio da dificuldade. Talvez Lucas, o jovem desempregado, agradeça pela comida que ainda tem na mesa. Talvez Clara agradeça pelo fôlego que a sustenta nos estudos. Esse hábito muda a nossa visão. Passamos a enxergar a mão de Deus, onde antes só víamos problemas. Mas e quando a entrega parece impossível? Às vezes, as preocupações são tão grandes que sentimos que não conseguimos soltá-las. Um diagnóstico médico grave, a perda de um ente querido, uma crise que ameaça tudo o que construímos. Como confiar em meio a isso? A resposta está em reconhecer que Deus não nos pede para sentir paz imediatamente, mas para dar o primeiro passo rumo a Ele. Em João 16, versículo 33, Jesus nos prepara. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não promete uma vida sem dor, mas uma vitória que transcende a dor. Entregar não é negar a realidade, é escolher acreditar que Deus está presente nela. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo: família, bens, saúde. No auge do seu sofrimento, ele declarou em Jó 13, versículo 15: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não entendia por que estava passando por aquilo, mas escolheu confiar. Sua história nos ensina que a entrega não depende de ver o fim do túnel, depende de conhecer aquele que nos guia por ele. E o que Jó encontrou no final? Não apenas a restauração do que perdeu, mas uma intimidade com Deus que ele nunca teve antes. Quando soltamos o que nos prende, abrimos espaço para algo maior. Então, como podemos viver isso hoje? Comece identificando o que está pesando em você agora. É uma decisão que precisa ser tomada, um relacionamento que te machuca, um futuro que te assusta? Fale com Deus sobre isso. Seja honesto. Ele já conhece seus pensamentos, mas quer ouvir seu coração. Depois,
Deixe ali, como quem deposita um presente aos pés de um rei. Você pode não sentir a paz instantaneamente, mas ela virá como uma brisa que chega sem aviso. E aos poucos, você perceberá que o barco da sua vida não está mais à deriva. Ele está sendo guiado por mãos seguras. Entregar tudo a Deus é o começo de uma transformação. Não é o fim da jornada, mas o portal para uma vida onde a paz não é um sonho distante, mas uma realidade ao nosso alcance. Você já se pegou olhando para o relógio, contando os minutos, esperando que algo mudasse? Talvez seja uma resposta que não chega, um problema que não se resolve, ou um sonho que parece estar sempre além do horizonte. A espera é uma das coisas mais difíceis na vida. Queremos ação, queremos resultados, queremos saber que tudo vai dar certo. Mas muitas vezes, Deus nos pede algo diferente, que confiemos nele enquanto o tempo passa, que caminhemos com fé, mesmo sem ver o caminho inteiro. Confiar em Deus não é um momento isolado, é uma escolha que fazemos todos os dias, um compromisso que exige paciência e coragem. A base para essa confiança está em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras são um mapa para a vida. Elas nos dizem que confiar em Deus não é opcional, é essencial. Mas o que significa confiar de todo o coração? É abrir mão da nossa tendência de analisar tudo, de querer entender cada detalhe antes de dar um passo. É como um alpinista que se lança na corda, sabendo que ela o segurará, mesmo sem ver o chão abaixo. Deus não nos pede uma fé cega, mas uma fé fundamentada em quem Ele é. O Criador que nunca falha, o Pai que nos ama além da nossa compreensão. Essa confiança, porém, não é estática, ela cresce na espera. Em Eclesiastes 3, versículo 11, lemos: Tudo fez formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus faz, desde o princípio até o fim. Deus trabalha no seu próprio ritmo. E esse ritmo, muitas vezes, não combina com o nosso. Queremos soluções rápidas. Um emprego novo amanhã. Uma cura hoje. Uma porta aberta agora. Mas Deus vê além do imediato. Ele está moldando algo eterno em nós. Algo que não podemos enxergar no calor do momento. Pense em uma semente plantada na terra. O agricultor não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Ele confia que com água e tempo ela vai brotar. Assim é com Deus. Ele nos pede para esperar, porque o que está por vir é mais belo do que imaginamos. A espera, no entanto, pode ser um teste de fogo. É fácil confiar quando as coisas estão indo bem, mas e quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor? Isaías 40, versículo 31, nos dá uma promessa para esses momentos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa passagem não diz que a espera será confortável, mas que ela nos fortalecerá. As águias não voam apenas porque o céu está claro. Elas usam as correntes de ar, até as mais turbulentas, para subir mais alto. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos enquanto esperamos não são castigos. São ventos que Deus usa para nos elevar, para nos ensinar a depender dele. Imagine Mariana, uma jovem que sonha em se casar e formar uma família. Aos 35 anos, ela vê amigas celebrando aniversários de casamento enquanto ela ainda espera. A pressão da sociedade, os comentários da família, o relógio biológico, tudo isso a faz questionar. Por que Deus não responde? Nos momentos mais difíceis, ela ora, às vezes com lágrimas, pedindo paciência. Um dia, lendo Isaías,
ela encontra essa promessa de renovação. Não é uma garantia de que seu desejo será realizado amanhã, mas uma certeza de que Deus a está sustentando hoje. Mariana começa a ver a espera não como um vazio, mas como um tempo de preparação. Ela decide investir em si mesma, em sua fé, em ajudar outros, e aos poucos percebe que suas forças estão sendo renovadas, mesmo sem a resposta que imaginava. Um dos maiores inimigos da confiança é o medo. Ele sussurra em nossos ouvidos: e se der errado? E se Deus me esquecer? O medo nos paralisa, nos faz duvidar da bondade de Deus, mas a Bíblia nos oferece um antídoto poderoso. Em 1 João 4, versículo 18, está escrito: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus é a nossa segurança. Ele não é um juiz esperando para nos punir. Ele é um pai que nos acolhe. Quando entendemos que somos amados incondicionalmente, o medo perde força. É como uma criança que corre para os braços do pai durante uma tempestade. Ela não precisa entender o trovão. Basta saber que está segura. Outro versículo que nos equipa contra o medo é 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo é um intruso, não um presente de Deus. Ele nos deu poder para enfrentar o que vem, amor para nos conectar a Ele e aos outros, e moderação para manter a mente firme. Pense em Davi, diante de Golias. Ouvir o sermão de Billy Graham sobre deixe de se preocupar, confie em Deus, foi como abrir uma janela em um quarto escuro, onde a luz divina entrou para iluminar os cantos mais sombrios da minha alma. No Brasil, onde a vida pulsa com intensidade, do ritmo do samba às lutas diárias nas ruas das grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, é fácil se perder em um mar de preocupações. As contas que se acumulam, o trabalho que exige mais do que podemos dar, a saúde que oscila, os relacionamentos que pesam como correntes. Tudo isso parece nos arrastar para um redemoinho sem fim. Mas, ao ouvir as palavras inspiradas de Graham, baseadas em passagens como Mateus 6:26, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Senti um chamado profundo para soltar o peso que carrego. É como se Deus, em sua infinita bondade, estivesse me convidando a parar de remar contra a correnteza e deixar que Ele guiasse meu barco. O sermão me tocou especialmente por sua simplicidade e verdade. No Brasil, somos um povo de fé vibrante, que enche igrejas, canta louvores com paixão e busca Deus nos momentos de alegria e dor. Mas mesmo com essa fé, muitas vezes caímos na armadilha de tentar controlar tudo. Quantas noites perdi sono, imaginando cenários que nunca aconteceram. Quantas vezes me peguei calculando o futuro, como se Deus não soubesse o que está por vir. Graham, com sua voz firme e cheia de convicção, me lembrou de Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Essa passagem me fez refletir sobre como minha visão é limitada, como a de alguém que tenta enxergar o horizonte através de uma janela embaçada. Deus, por outro lado, vê o quadro completo. Ele sabe onde cada caminho leva, e seu plano é sempre para o nosso bem. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Ana, a mãe solteira que trabalha incansavelmente para sustentar os filhos. No Brasil, quantas Anas conhecemos? Mulheres e homens que acordam todos os dias com uma lista de preocupações que parece não ter fim. O aluguel atrasado, a escola dos filhos, a saúde que não vai bem.
Ana me fez pensar em minha própria vida e nas vezes em que me senti sobrecarregado, como se o mundo dependesse apenas de mim. Mas o sermão me ensinou que não fomos criados para carregar tudo sozinhos. Em Salmos 55, 22, lemos: Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essas palavras são como um abraço de Deus, um convite para entregar a Ele o que não posso resolver. É como deixar uma mochila pesada aos pés de um amigo mais forte, sabendo que ele não apenas a carrega, mas também me guia pelo caminho. Outro ponto que me impactou foi a ideia de que a ansiedade não resolve nada. Em Mateus 6,27, Jesus pergunta: E qual de vós, por mais que se aflija, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Essa pergunta cortou meu coração como uma faca. Quantas horas já desperdicei tentando prever o imprevisível? No Brasil, onde a vida é uma mistura de esperança e luta, somos ensinados desde cedo a dar um jeito em tudo. Mas Graham me mostrou que dar um jeito nem sempre é a solução. Às vezes, o maior ato de coragem é abrir mão do controle e confiar. Isso não significa ignorar as responsabilidades, mas reconhecer que há alguém maior que cuida de nós. Quando penso nas aves do céu, que voam livres sem se preocupar com o amanhã, sinto um chamado para viver com essa mesma leveza, confiando que Deus me sustenta. A história de Pedro caminhando sobre as águas, em Mateus 14, 22 a 33, também me fez refletir. No Brasil, onde enfrentamos tempestades, sejam elas econômicas, emocionais ou espirituais, é fácil desviar o olhar de Jesus e focar nas ondas. Pedro afundou quando olhou para o vento, mas Jesus o segurou. Quantas vezes eu me deixei dominar pelo medo? O sermão me ensinou que a fé é uma escolha diária. Em Hebreus 11, lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Confiar em Deus é como dar um passo no escuro, sabendo que Ele segura a lanterna. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que as tem. A lição mais poderosa que tirei foi a importância da oração e da gratidão. Em Filipenses 4, 6 a 7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. No Brasil, onde a oração é parte da nossa cultura, esse versículo ressoa profundamente. Aprendi que orar não é apenas pedir, mas declarar confiança. E a gratidão, mesmo em meio à dificuldade, transforma nossa perspectiva. Já experimentei isso. Quando agradeço pelo que tenho, mesmo que seja pouco, sinto uma paz que não explica, mas sustenta. Como aplicar isso na minha vida? Primeiro, decidi identificar uma preocupação específica a cada dia e levá-la a Deus em oração. Não precisa ser uma oração longa, apenas honesta. Senhor, coloco isso nas tuas mãos. Segundo, estou aprendendo a focar no presente, confiando que o amanhã está sob o cuidado de Deus. Terceiro, quero praticar a gratidão, mesmo nas pequenas coisas. O sol que brilha, a comida na mesa, a força para enfrentar o dia. Por fim, escolhi confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vejo. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa me dá coragem para enfrentar as incertezas com esperança. No Brasil, onde a fé é como o ar que respiramos, esse sermão me lembrou que Deus está sempre presente, pronto para carregar nossos fardos. Ele não promete uma vida sem tempestades, mas garante que estará conosco em cada uma delas. Minha maior lição é que confiar em Deus
É um ato de liberdade. É soltar as cordas da ansiedade e deixar que ele guie meu barco. E ao fazer isso, encontro uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que sou amado e cuidado por um Deus que nunca falha. Ei, você que chegou até aqui, essa mensagem tocou seu coração? Então deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Amém. Ou conte qual versículo mais te impactou. Não perca o próximo vídeo, tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos nessa jornada de confiança em Deus?